Olá, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? E hoje será a história de Moisés. Hoje nós iremos falar sobre este grande líder, Moisés, que foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel. Vamos começar aqui com o significado do nome de Moisés. O nome Moisés significa tirado das águas. Então, vamos começar do início. Lembram que José trouxe o povo lá de Canaã para o Egito? Então o povo cresceu e Faraó disse: estes hebreus estão crescendo muito. Vamos matá-los, os varõezinhos, vamos matar todo menino que nascer. Então foi decretado aí para as parteiras matarem as crianças e deixarem as meninas vivas. Então Joquebede teve Moisés e o menino era formoso à vista. Moisés tinha 2 irmãos mais velhos. O primeiro é Arão, a segunda Miriam. Então Joquebede ali criou Moisés 3 meses, mas não tinha como escondê-lo. Então ela teve uma ideia. Colocou o menino dentro de um certinho, dentro de um rio Nilo, e estava ali a princesa, a filha de Faraó, tomando banho com as suas ajudantes, as meninas ali que cuidavam dela. Então, de repente, apareceu um meninozinho chorando dentro ali de um certinho, e aquela moça, aquela princesa, pegou aquele menino e disse: vou criar ele é filho dos hebreus, mas ele é tão formoso, vou cuidar dele. Então a Miriam, a sua irmã de Moisés, que ficou de longe olhando, disse para a princesa: olha, eu conheço uma mama de leite que você pode dar este menino para ela criar. Então a menina deu esta ideia para a princesa, e a princesa disse: tudo bem, eu vou pagar até um salário para ela cuidar desta criança. E Miriam, como ela era uma menina muito inteligente, ela levou novamente Moisés ali para cuidar, ali para ser cuidado pela sua própria mãe, Joquebede, e ainda recebia ali o salário dela. Então esta é a história de Moisés. Então Moisés foi ali criado com a sua mãe, e Joquebede, claro, ensinava para Moisés ali todos os mandamentos do Senhor, porque todo hebreu deveria conhecer as escrituras sagradas. Então Moisés foi ali ensinado por sua mãe. Então Moisés cresceu ali como um filho da princesa, filha de Faraó, como um príncipe. Então começa a nossa história sobre Moisés. Quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à filha de Faraó e passou a viver na corte egípcia. Não se sabe muita coisa sobre como foi a vida de Moisés no Egito. Tudo o que se sabe é que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Quando já era adulto, Moisés demonstrou se importar com o seu povo de origem, ao defender um hebreu que estava sendo espancado pelo seu agressor egípcio. Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez, mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão entre 2 hebreus, um deles lhe acusou de assassinato. Quando o Faraó soube que Moisés havia feito, procurou mandar matá-lo. No entanto, Moisés fugiu a direção ao deserto de Sinai e se estabeleceu em Midian. E foi em Midian que ele ajudou e protegeu as filhas de Reuel, também chamado de Jetro. Moisés se casando com uma das filhas deste homem, e o nome da mulher de Moisés era Zípora. Com ela, Moisés teve 2 filhos, o Gerson e o Eliezer. E esta história está em Êxodo, capítulo 2, versículo 22
e o 18-4. Ele também passou a cuidar do rebanho do seu sogro, nas proximidades de Horebe, na península do Sinai. Foi enquanto ele estava pastoreando as ovelhas, Deus se revelou a Moisés e o convocou para liderar o povo de Israel e sua libertação do Egito. Ele estava cuidando do rebanho do deserto quando viu uma sarça ardente. Entenda o que significa a sarça ardente. Através daquele evento miraculoso, Moisés conheceu o santo Deus vivo. Ele mostrou um tanto quanto relutante ao retornar ao Egito. Porém, ele recebeu de Deus a garantia de que a sua presença seria um sinal que ele havia sido enviado pelo Todo-Poderoso, cujo nome é Eu Sou o que Sou. Moisés alegou não ser eloquente, por isso Deus permitiu que Arão, seu irmão, lembram do irmão de Moisés, Arão? Então Deus disse assim para Moisés: o seu irmão vai servir de porta-voz, declarando a mensagem do Senhor. Depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, Moisés retornou ao Egito para confrontar o faraó e pedir a libertação do povo hebreu. Naquela ocasião, ele estava com 80 anos de idade. Faraó se opôs ao seu pedido e desprezou o Deus de Israel. Tudo aconteceu conforme o plano soberano de Deus. Muitos anos antes, o Senhor havia prometido ao patriarca Abraão que julgaria a nação que haveria de dominar e oprimir o seu povo. Lembram de Abraão? Abraão foi o pai de Isaque. Então, aqui uma coisa liga a outra. Então Deus demonstrou através de Moisés e Arão sinais de seu poder, tanto os egípcios quanto os hebreus. Deus enviou uma série de pragas que significava o juízo divino derramado sobre a nação do Egito e sobre os seus reis e os seus deuses. Após o envio das consecutivas pragas que apontavam o poder de Deus de Israel, Faraó deixou os israelitas saírem do Egito. Então, antes da última praga, consistiu na morte dos primogênitos do Egito. Deus instruiu a Moisés para instituir a celebração da Páscoa. Após a saída do povo de Israel do Egito, Faraó ainda tentou persegui-lo e provavelmente ele acreditou que os israelitas ficavam encurralados pelo mar. No entanto, Deus abriu as águas do Mar Vermelho para o povo de Israel passar e depois fechou sobre o exército de Faraó. Depois disso, o povo partiu em direção ao Sinai, sendo ali alimentado pelo maná enviado por Deus. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus a lei. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, a fim de receber as tábuas de pedras contendo aí os mandamentos. Deus também constituiu e instruiu Moisés sobre como proceder na fabricação de um santuário móvel. Este serviria de local apropriado para adoração a Deus. E Deus falou e lhe falou sobre esta instituição na casa de Arão. Em decorrência à incredulidade e rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes de entrar na terra prometida. Por quê? Porque o povo de Israel murmurava demais, reclamava de tudo. Então é por isso que nós não devemos ser murmuradores, reclamar de nada, porque tudo vem de graça para nós da parte de Deus.
Então o povo, a maioria não entrou na terra prometida por causa das murmurações. Então, enquanto o Moisés liderou o povo de Israel, ele enfrentou várias oposições. Nós sabemos que neste mundo em que vivemos, existem várias oposições contra as nossas vidas, mas nem por isso nós devemos abaixar a cabeça. Existe muita ingratidão e foi isso que aconteceu com o libertador Moisés. Muitas das vezes as pessoas ali do povo de Israel duvidavam da autoridade constituída por Deus para com Moisés. Eles duvidavam da chamada deste homem. Você pode estar lendo esta passagem em Números 16. O Moisés, ele conduziu o povo até as fronteiras da terra prometida. Inclusive enviou espias para investigar a terra. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar nela. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Pois eu respondo agora para vocês. Porque uma certa vez o povo de Israel estava com sede e o povo importunava tanto ali Moisés, e o Senhor disse assim: Moisés, toca somente na rocha. Então Moisés já estava tão agoniado porque o povo ali ficava ali no pé de Moisés, no seu ouvido. Então Moisés ficou ali chateado, Moisés ficou ali agoniado e simplesmente tacou ali o seu cajado na rocha e feriu. E era somente para ele triscar na rocha, para sair água para o povo beber. Foi por isso que Deus disse que ele não iria entrar na terra prometida. Por causa disso, era somente um toque e ele ali ultrapassou o que Deus mandou ele fazer. Então foi isso que aconteceu. Então ele agiu desta forma, com arrogância, porque ele agiu com violência batendo na rocha e não entrou na terra prometida. Então Moisés orou a Deus, lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na terra prometida. Na véspera do fim do seu ministério, a sua própria vida, Moisés arruinou sua casa e despediu-se do povo. Josué ficou como seu sucessor. Eu quero dizer que para vocês que Moisés foi um dos homens que teve mais intimidade com Deus, mas no finalzinho aí da caminhada, ele simplesmente, a palavra é esta, vacilou. Mas não quer dizer que Moisés não foi salvo sim, porque ele era um escolhido de Deus para a salvação e libertação do povo de Israel. Então, o Senhor colocou ali um outro sucessor, chamado Josué. Então, na ocasião de sua morte, ele subiu ao monte Nebo, o Moisés, e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado para o povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. O lugar de sua sepultura não foi conhecido, que está em Deuteronômio capítulo 34. Então Moisés ele foi ali sepultado pelo próprio Deus. Então a importância da vida de Moisés na vida deste povo foi muito grande. Enquanto ele estava liderando o povo de Israel por 40 anos no deserto, Moisés escreveu suas obras literárias. Ele foi o principal autor do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento foram chamados a Torá. Moisés escreveu ali, inspirado por Deus, o livro de Gênesis sobre a criação, o Êxodo sobre a saída, Levíticos, Números e Deuteronômio. Além de ter escrito os livros da lei, Moisés também escreveu pelo menos um dos salmos, o 90. O Salmo 90 aí foi escrito por Moisés. E por ter sido um dos homens escolhidos por Deus para escrever as Escrituras,
Moisés também foi um profeta que revelou e registrou as palavras de Deus ao povo sobre direção do Espírito Santo. O escritor de Hebreus destaca a fé de Moisés ao rejeitar ser chamado o filho da filha de Faraó. Ele também estabelece uma comparação entre Moisés e o Cristo, mostrando Moisés como uma figura de Cristo, como mediador da antiga aliança. Esta antiga aliança apontava diretamente para o próprio Cristo, no qual encontrara seu perfeito cumprimento. Moisés foi um homem de caráter, fiel a Deus, preocupado com a honra do nome do Senhor. Ele ocupou a posição mais elevada no plano divino do Antigo Testamento. A fama de Moisés como um grande homem escolhido por Deus se estendeu desde os tempos de Josué até os tempos do Novo Testamento. Também, quando se fala sobre a história de Moisés, sempre deve ser lembrado que ele e o profeta Elias apareceu ao lado de Jesus no episódio da Transfiguração. Ele foi um grande legislador de Israel e Elias, o grande profeta da nação. Naquela ocasião, eles falaram da morte iminente de Jesus, apontando para o fato de que a lei e os profetas testificavam de Cristo. Então, esta foi a história de Moisés, o libertador escolhido para libertar o povo de Israel. E então, fiquem com Deus.